Eu vi uma vez um documentário, acho que foi na Discovery ou na History Channel, que não me lembro bem, nenhum nem outro, que os guerreiros da Ásia, quando eles não tinham mais armas para usar, eles saíam na mão, eles iam na porrada. Então era importante eles saberem, conhecerem estilos de luta, criarem estilos de luta mano a mano, para quando as armas falharem, eles tinham que sair na porrada mesmo, né? Só que era naquele tempo. Eu acho que aconteceu isso também em guerras mais recentes, quando o soldado ficava sem munição, tinha que sair na porrada com outro soldado, em combates mais recentes, né? Mas hoje, artes marciais é mais um esporte, né? Para você manter o corpo saudável, manter corpo e mente saudável, né? Esse lance da batalha, do confronto, já quase não existe mais, né? É o seguinte, é porque a arte marcial antigamente era chamado de arte da guerra, porque quem praticava ela era sobre vida ou morte. Eram soldados, guerreiros mesmo, que iam para a luta e não sabiam se iam voltar para casa, entendeu? Então, com o passar dos anos e com o tempo, algumas artes, como elas foram divididas e também técnicas foram separadas, o que acontece? Algumas foram tiradas para ser somente para esporte, porque muitas técnicas eram de guerra, poderiam matar, machucar demais, então eles tiveram que separar algumas técnicas para se tornar um esporte, para ser praticado entre criança, adolescente, velhos, para a pessoa usar isso como se fosse para a saúde mental, espiritual, seja do que for para o corpo. Entendeu? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, isso foi ficando, como se diz assim, maior, essa parte de técnica de arte para a luta, que foi tomando conta do pessoal, entendeu? Eu não sei se, mesmo assim, às vezes, né, com os conflitos que tem, é claro que a gente pratica esse esporte, não é para sair brigando com os outros no meio da rua, né? Isso. Mas a gente espera que isso nunca aconteça, mas diante de um conflito, às vezes você tem que usar essas técnicas. Né? Que é o seguinte, quando alguém chega em uma academia para praticar arte marcial, tem muitas procuras e também depende de cada um. Tem gente que procura para saúde, às vezes está meio debilitado em certas coisas no corpo, aí ele tem que praticar algum exercício, às vezes a pessoa não gosta de musculação aeróbica, mas encontra na arte marcial um tipo de esporte que ele falou, pô, me encontrei aqui. Ou seja, a autoestima do aluno aumenta, tá certo? E ele também pega uma coordenação motora incrível, de resposta rápida para o que vier, uma base bem forte, e as amizades que ele faz dentro da academia com o pessoal, né? Então, isso aí, com essa procura do pessoal fazendo isso, vai aumentando cada vez mais a procura pela arte marcial. Porque praticar artes marciais, o intuito de praticar artes marciais não é apenas para brigar, é para se manter em forma, forte e saudável, física e mentalmente. Porque é como se diz, eu na minha época, quando eu entrei nas artes marciais, já apanhei muito quando era criança na rua. Muita gente já passou por isso. Como eu gostava muito de assistir filme de artes marciais no cinema, que meu pai também trabalhava, porteiro, passava os filmes na época, eu assistia muito. Então, brincadeira minha com o pessoal na rua era sempre de lutinha. Apanhava que nem um condenado, mas também tinha aquele lance de apanhar também na porta das escolas. Acontecia. Aí o que acontecia? Quando eu cheguei a procurar uma arte marcial, eu pensei, pô, vou aprender agora, quem me bater eu vou devolver. Mas acredita que com o passar do tempo que a gente vai aprendendo, esse tipo de pensamento some. Esse tipo de pensamento some. A gente não vai mais por esse lado de querer agredir quem vai querer te bater. Tanto que você fica numa calma tão tranquila, tão confiante, que parece que você está preparado para o que der e vier. Você não precisa procurar a briga. Tem um assunto super interessante, cara. E esse aí você vai falar lá no podcast. Aqui você só vai fazer uma apresentação.
Tem um lance que eu fico intrigado sobre isso. A origem das artes marciais, sobretudo na China, porque não sei se você já viu, claro que você já deve ter visto alguns vídeos de monges chineses praticando Kung Fu, e eu fico impressionado com esses vídeos, cara. Você acha que aquele Kung Fu lá dos monges é diferente desse que a gente pratica aqui? Quais são os mistérios do Kung Fu? Porque deve ter outras coisas que eles fazem lá que a gente não tem acesso, a gente não vê aqui, né? Tá, isso aí que você tocou no assunto é o seguinte, aqueles monges que vivem dentro do templo ali, eles já vivem ali, ou seja, já moram ali dentro, eles já entram ali para passar um pouco da vida deles aprendendo a arte do Kung Fu ali, ou seja, eles não aprendem somente a lutar, eles aprendem tudo ali, a viver o Kung Fu, é por isso que chamado Kung Fu é um sistema de vida. Entendeu? Então é o seguinte, quem entra ali aprende a parte de filosofia, a parte da luta, aprende a agricultura deles, aprende que eles têm os mantras deles que eles sempre ficam fazendo lá toda manhã e tal. Então, quem, depois de um certo tempo que sai dali, aquele, vamos dizer assim, aluno, né, que é chamado, aquele aluno, discípulo, ele sai dali, ele se torna, depois de maior, ele entra criança ali, ele se torna, fora dali do templo, vamos dizer assim, um policial lá, que é muito valorizado, segurança, dublê de filme, então eles têm vários serviços depois que saem dali, entendeu? Já vai tudo encaminhado para alguma coisa, além do mais, eles têm vários respeitos quem treina no templo Shaolin, ali dentro, entendeu? Então, esse sistema de Kung Fu ali, para falar a verdade, esse Kung Fu dentro do templo, ele é tradicional. Então, o templo ali, Kung Fu tradicional, é diferente desse Kung Fu daqui de fora. Porque, igual eu falei, ali eles vivem o Kung Fu. Aqui fora, não. Aqui a gente tem o nosso trabalho, tem a nossa casa para cuidar. Quem é casado tem a família para cuidar, passa estresse. Tudo que acontece aqui fora. Lá dentro, não. Eles vivem somente aquilo ali até uma certa idade, e depois da certa idade eles saem. E aqueles que não saem, se tornam monge lá dentro. Ah, não quero sair? Então ele vai virar um monge lá dentro. E aí ele vai passar a orientar aqueles que estão chegando. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cricket Cast. Sim, estamos online. Ainda não ao vivo, mas em breve estaremos, se tudo correr bem. Bom, nós já falamos muito sobre soft power, mas quando nós falamos sobre esse assunto, logo vem à mente a cultura americana, porque é o soft power daquele país que exerce maior influência sobre nós. Mas muitas pessoas não sabem que os asiáticos também exercem influência cultural na nossa sociedade. Eu acho que as pessoas esqueceram esse detalhe, porque a Ásia, alguns países asiáticos também exerce soft power sobre nós. Exemplo, Japão, China. Mas você deve estar perguntando, mas que tipo de soft power? Música, cinema? Eu não assisto filme chinês, eu não escuto música japonesa. Talvez não, mas existe um tipo de soft power que eu tenho certeza que já te seduziu em algum determinado tempo da sua vida. Eu estou falando das artes marciais. Sim, as artes marciais é uma espécie de soft power dos asiáticos que exerce influência na nossa cultura. Quem é que não gosta de um belo filme onde o protagonista é um exímio lutador de artes marciais? Aposto que vocês já assistiram vários filmes, né? Onde o principal luta várias lutas, é um especialista em artes marciais, e esse é o soft power dos asiáticos, essa é a influência que ele exerce sobre a nossa sociedade, Japão e China. O Japão com o karatê, do Karate Kid, além dos tokusatsu, né? E a China com uma arte milenar que foi muito bem representada por um ícone do cinema, Bruce Lee. Sim, o grande Bruce Lee foi um dos ícones. Ele na verdade, ele era uma espécie de arauto
do soft power. Olha que curioso isso. Ele era o arauto do soft power, tanto chinês quanto americano, porque Lee Jun-fang, era esse o nome dele? Bruce Lee. Bruce Lee, ele era americano, né? Ele nasceu em São Francisco, na Califórnia, mas tendo origem oriental, tendo origem chinesa, né? Eu acho que a família dele era de Hong Kong. Ele trouxe muito da história daquele país, um país de história milenar, para o Ocidente. E esse é o soft power que os asiáticos exercem sobre nós, através do karatê, através do kung fu, através do ninjitsu, através do Japão feudal, onde eles romantizam e criam mitos acerca dos samurais, ninjas e etc., né? Que, aliás, não era bem do jeito que a gente imagina, vendo os filmes, né? Então, nós vamos falar muito agora sobre Kung Fu, especificamente, porque nós trouxemos aqui um mestre dessa arte, que está aqui bem pertinho de nós, demorou para trazer, mas finalmente ele está aqui no CricketCast e vai falar um pouco sobre essa arte milenar que é praticada pelos monges lá da China, né? Uma arte espetacular, assim. Sempre que nós vimos aqueles vídeos lá dos monges chineses praticando Kung Fu, a gente fica impressionado, assim, a gente fica querendo fazer aquelas coisas também, né? Mas são pessoas sobre-humanos que conseguem fazer, né? Mas enfim, Geiber, muito obrigado, cara. Valeu pela presença aqui no CricketCast. GB, são tantas perguntas que a gente tem que fazer para ele, mas vamos começar, vamos por partes, né? Vamos lá. Veja bem, há um tempo atrás, há algumas décadas, com a moda dos filmes de Kung Fu, existiam muitas gangues. Parece que uma gangue desafiava a outra, aí as pessoas elas fabricavam nunchakus, e tinha muita briga na rua, as pessoas querendo imitar o Karate Kid, essas coisas. Mas as pessoas, naquela época, existia muita briga. Assim, estou falando talvez década de 80, 90. Os caras saíam na mão mesmo, né? Tinha muita briga na mão, nas ruas e tudo. As pessoas se empolgavam com os filmes e queriam brigar na rua também, né? Hoje não tem mais disso. Hoje as pessoas andam armadas, matam um ou outro. Eu não sei se a sociedade melhorou ou piorou, mas enfim. Mas o objetivo da prática de uma arte, da arte marcial, desse esporte, obviamente não é esse, né? O objetivo é outro, ele transcende essas disputas fúteis, aí, essas brigas sem sentido, né? Na verdade, talvez a pessoa pratica esse esporte para não brigar, né? Bom, agora, respondendo a sua pergunta, falar um pouquinho da parte que você comentou aí sobre as brigas de gangues, né? Na minha época, quando eu era criança, eu gostava de brincar na rua, vou falar que eu via muita briga de rua, porque quando a gente é criança, bola, pique, seja do que for, a gente está na rua brincando naquela época. Hoje em dia a gente não vê muito isso. Mas as brigas, elas eram muito mais na base de pedrada, paulada. O que encontrasse na rua, vamos dizer assim, se a pessoa fosse fraca, ela não tinha como brigar na mão com quem era mais forte, então ela recorria a isso aí. O que via pelo chão afora, até cerca, eu já vi cara quebrando cerca para tirar a ripa para acertar o outro. Então tinha muito disso. Então, essa parte sobre as artes marciais também, na minha época eu já vi pessoas mais velhas do que eu, né? Como ela já dominava um pouco da arte marcial quando ela estava aprendendo, ela fazia questão de querer mostrar para quem morava na rua que ele sabia lutar. Então, às vezes, ele era o valentão da rua, porque ele queria demonstrar aquilo que aprendeu, mas na rua ninguém brigava com ele. Então ele caçava um jeito daquilo ali ser provocado. Então, como eu era menor, eu via muito isso. E a respeito, depois, com o tempo foi passando,
coisas foram surgindo, né? Foram mais fácil a pessoa ter armas, né? Aquela coisa de, comprou uma arma mais fácil e tudo, porque eu ainda me lembro que o que era mais fácil de acontecer, enquanto eu tinha uns 10 anos de idade por aí, que eu via, não é que eu presenciava, mas eu via o pessoal comentando que era faca, punhal, chucho, que às vezes a pessoa andava com isso porque já estava com a maldade na cabeça de querer pegar certas pessoas, então acontecia isso. Mas com o andar da carruagem, que ficou mais fácil em conseguir arma e tudo, depois com o tempo, aquele lance, né, o ritmo de briga na rua diminuiu por causa disso, porque quem brigava na mão, logo mais à frente poderia correr o risco daquele que apanhou vir cobrar dele com uma arma na mão, aí já não tinha jeito. Para qualquer um que treina artes marciais, querer enfrentar quem está com revólver na cintura é muito difícil. Ele pode bater enquanto a pessoa não tiver com a arma na mão apontando para ele, ou então atirar, mas depois ele pode ficar esperto que a pessoa talvez vai correr atrás dele. Então é por isso que a matéria de você saber artes marciais, você ser o melhor de luta, não quer dizer que você vai querer bater em todo mundo, porque depois que você aprende a lutar, você aprende as regras das artes marciais, você não pode achar que vai querer ser o herói, querer ser o bonzão, que vai querer nocautear todo mundo que tiver na sua frente, entendeu? Então existe muito isso, que a gente tem que pensar muito. Em matéria de hoje em dia, as artes marciais também ensinam pra gente a você ter uma ordem sobre certas coisas, porque você aprende a socar, chutar, não quer dizer que você sai da academia e vai querer usar aquilo em pessoas lá fora, porque hoje em dia você também tem que notar que o que você aprendeu, você tem que ter controle daquilo, porque aquilo ali pode gerar mais problema para o futuro, entendeu? Bateu em um hoje, amanhã vai ter cobrança. Então, existem outras formas de você liberar aquilo que você aprendeu. Ou seja, competições. Porque, como diz, né, a história da China, antigamente, eu vou falar um pouquinho aqui do que eu já vi, já assisti documentários, já li sobre essa parte. Como que você aprende artes marciais se você não pode usar aquilo que está aprendendo para saber se você está bom ou não? Hoje em dia existem competições para isso, há muitos anos. Os antigos também brigavam e tudo mais, brigavam, mas só que na China era posto um tipo de competição que era tipo desafio dos mestres e dos seus discípulos. Aquele mestre que falava que sua arte era melhor que a outra, aquele tipo de evento que dava-se durante um ano para provar se sua arte era melhor que o outro, você colocava em prova. Porque existia no local lá na cidade, um local que era feito para aquela competição, e todo mundo está de testemunha. E aquele mestre da arte que ganhasse a competição, provasse que a arte dele era melhor, ele era idolatrado durante o ano todo naquela cidade. E o Ip, o mestre, mostra um pouco sobre essa história. E tem outros filmes, a não ser somente o Ip, que também conta sobre isso. Tem outros, a gente conhece o Ip, mestre Ip lá do filme, porque ele foi o mais chamativo para nós, entendeu? Ele foi o mais chamativo, mas existem outros filmes, e existem também documentários contando sobre isso. É meio feio, porque o filme deixou a gente assistir aquela parte mais bonita, que é os desafios, mestres e tudo mais. Mas existe um documentário que a gente olhando assim, existe luta até horríveis pra caramba, antiga. Fala, não, aquilo ali não é Kung Fu. Infelizmente é, se vocês procurarem mesmo algumas coisas antigas e começarem a assistir, existe soco e chute, você olha assim, meu Deus do céu, aqueles pessoal ali são mestres, você vai falar, aquilo ali são mestres, mas são os antigos. Eles teriam que lutar para provar quem era a arte melhor. Então, com o andar da carruagem, como diz, arte tradicional, elas vieram tendo aprimoramentos. Vieram. É igual qualquer coisa que você faz. Se você faz um caixote, você faz aquele caixote grotesco. Mas com o passar do tempo, você olha assim, não, eu tenho condição de fazer um caixote melhorzinho que esse. Você vai aprimorando o jeito de fazer ele, melhorando o caixote, a aparência dele e como fazer. Nas artes marciais também é a mesma coisa. Vem crescendo isso. Aprimoramentos. Em todas as artes, igual, vou falar, eu sou formado em faixa preta de Kung Fu, mas também sou faixa preta em Jiu-Jitsu.
Entendeu? Então o jiu-jitsu também é como se diz, ele vem sofrendo sempre aprimoramento sobre técnica. Ele nunca fica num tipo de técnica, te passaram uma técnica, aquilo ali, pronto, acabou. É aquela que tem que aprender. Não, ela vai sofrendo mais aprimoramento sobre ela, entendeu? Ela vai melhorando mais aquela técnica. Então as artes marciais são isso, elas estão sempre crescendo, estão sempre, como se diz assim, transformando. Então elas não param. Existem aqueles mestres antigos que, não aceita igual... Na China existe ainda métodos que você não se gradua por faixa. Eu tenho pessoas nas minhas redes sociais, mestres e alunos de mestres, que já me perguntaram sobre, mas o seu estilo, que eu saiba, ele não existe faixa. Antigamente, se eu não tivesse lido sobre essa parte, eu seria também um cara que, como assim? Mas eu já tinha lido sobre isso, eu pude falar com a pessoa. Antigamente existia esse sistema de não haver faixa. Mas o porquê que tem faixa agora? Porque no Brasil, para você ver se o aluno ele está melhorando, se ele está aprimorando aquelas técnicas que você está passando para ele, o nível dele está alto, ele precisa de um sistema para provar que ele é o aluno mais velho dentro da academia. Então, se você chega na academia e vê aqueles 10, 15, 20 alunos, nenhum tem graduação, como é que você vai saber quem é o aluno mais esperto ali? Quem é o aluno mais técnico ali dentro? Não dá para você saber, só conhecendo, conversando, cara a cara com cada um. Aí por que hoje em dia existe esse sistema de graduação? Para provar que ali tem alunos graduados, um a mais que o outro, para saber quem é que sabe mais que o outro. E aquele sistema de hierarquia, que antigamente, como é falado na história, você chegava na academia como novato, você chamava o cara como o irmão mais velho, porque ele está ali há mais tempo que você, e você devia obediência a ele. O que ele falasse com você, você tinha que acatar e pronto. Você obedecia o mestre, ele obedecia o mestre, e você tinha que obedecer a ele. Daqui a pouco chegasse um aluno mais, vamos dizer assim, tem 3 meses, 6 meses que você está ali dentro. Chegaria um aluno novo, aquele aluno novo te deveria obediência. Entendeu? Mostra um pouco sobre isso. Isso, mostra sobre isso. Então existe hierarquia nas artes marciais, por quê? Para ter controle sobre isso, porque senão virava uma bagunça. Viraria uma bagunça. O aluno chegaria, fazia o que queria, você mais velho do que eu daí com isso. Mas na hora de quem bate mais, você bateria em mim, mas se eu não quisesse te dever obediência, seria um cara muito para frente, seria um cara sem ordem ali dentro. Não seguiria para frente a arte marcial ali dentro. Entendeu? Eu não sei se você já viu alguns vídeos, cara. Nossa, é muito engraçado esses vídeos. De mestres de Kung Fu dominando os alunos, assim, às vezes sem encostar neles. Tipo assim, fazendo como se fosse algo mágico. Um golpe mágico lá que o cara cai, se contorce, aquela coisa absurda. Isso parece até algo religioso. Tem uns pastores lá dos Estados Unidos que fazem uns negócios lá, que o cara cai, não sei o quê, que faz assim, que tanta gente cai. E eu vi isso no Kung Fu, cara. Eu fiquei pensando, não, peraí, o que é isso? O que tá acontecendo? E é um mestre, assim, você vê um cara já idoso, assim, que ele não tem uma força física compatível com aquele aluno ali. E ele só dele chegar ali, parece que só a imagem dele já subjuga o cara e o cara nem encosta nele, só faz um gesto assim, o cara se contorce todo no chão. Bicho, eu já ri demais disso aí, cara, é muito engraçado. E outra coisa também, tem alguns vídeos teóricos de pessoas ensinando, né, pessoas do nicho de artes marciais, ensinando os outros a desarmar uma pessoa, tipo assim, um oponente armado com arma de fogo, e ele ali na frente do cara, teoricamente, tirando a arma do cara. Você acha que o quão absurdo são essas coisas? Vamos lá, que você tocou numa parte que todos os meus alunos sabem disso comigo, que eu sou meio, vamos dizer assim, e não querer aceitar essa parte. Como eu sou professor de Kung Fu, muitos alunos já me perguntaram, você sabe fazer isso? Você sabe encostar o dedo ali, aqui, assim, paralisar o cara? Como eu já disse, quando o aluno chega assim para mim, eu já vi que ele chega de eu falo que são fantasias na cabeça. É aquele negócio que o aluno vive no mundo vamos dizer assim, das histórias que
passam pelos vídeos, filme demais que assiste desde criança e não vê a realidade mesmo lá fora, o que é real e o que é fantasia. Então existe muito isso. Então quando me perguntam sobre essa parte, eu coloco como se fosse o quê? Você conhece alguém que sabe esse tipo de tática, esse tipo de técnica? Se você conhece, me fala onde que ele fica, que eu vou lá, eu quero ser o cobaia desse tipo de coisa que o mestre faz. Porque se funcionar comigo, eu sou aluno desse mestre. Eu falo mesmo com qualquer um. Eu falo com qualquer um. Se funcionar comigo, eu viro aluno desse mestre. Por quê? A maioria das vezes que acontece, antigamente que não tinha muito celulares, internet, dentro das academias de artes marciais, existia muito dessas coisas, só que a gente não tinha como divulgar a mentira, da embromação, do que é real, do que é fantasia. Então, se eu desse um aluno para minha galera dentro da academia, o cara chegou em você aqui, aí eu combinei com o meu aluno, porque tem uns 5 ali que vieram visitar minha academia. Eu quero ganhar aluno, gente. O meu aluno mais graduado, vamos fazer uma brincadeira aqui, mas só você fica sabendo. É porque vai vir visitantes aí, eu quero impressionar e você tá dentro, entendeu? Fica só entre a gente. Eu vou fazer isso e isso, você vai me atacar assim, eu vou fazer isso e você vai cair no chão paralisado. Ou então vou te desarmar com toque, com aperto e tal coisa assim. Poxa, naquela época tudo bem, né? Chegasse e tal, igual no finalzinho dava uma aula legal, espetacular lá, e no final vamos fazer uma demonstração aqui, meu aluno vai me atacar assim, assado. Pum! Deu um toque nele e caiu desmaiado. Aí vai lá eu ressuscitar ele, pá e tal. Quem chegou ali, nossa, que é aquilo, tal, amor, vai querer entrar. Lógico que vai querer entrar. E aquilo ali, enquanto eles estiverem pagando, eu vou comendo o dinheiro deles. Quando é que eu aprendo aquilo ali? Não, aquilo ali é para que avança. Você viu o que eu fiz? Foi com um aluno meu que ele já tem bastante tempo aqui comigo, ele já é quase professor. Então foi ele que eu chamei, entendeu? Para chegar a esse nível, você tem que dominar isso, tem que dominar aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo. É uma coisa tão cheia de coisa que o aluno vai pensar assim, nossa, para mim chegar, não, eu vou tentar, mas ele sabe que nunca vai chegar e também aquilo ali nunca vai ser real. Então o que acontece? Sobre isso, eu acho que mestre desse jeito, igual muitos veem, outros professores de outras artes, vira chacota, gente. Por quê? Talvez lá na China alguns professores desses fazem esse tipo de coisa, mestre, talvez é a cultura deles. É a cultura deles, talvez eles estão fazendo aquilo ali para fazer tipo uma fantasia da arte marcial, sobre os filmes que acontecem, tudo mais. Mas na realidade, a gente sabe que não é assim que acontece, não é assim que acontece. Então, já chegou pessoas dentro da minha academia falando que treinava tal arte de tal estilo de Kung Fu. Eu, que legal e tal. Aí chegava para mim, você é professor, você é mestre? Não sou mestre. Eu falo com todo mundo, eu sou professor de Kung Fu. Entendeu? Eu sou professor de Kung Fu, porque eu já vi documentário e já li também sobre essa matéria, que um mestre, olha só para vocês verem, um mestre, ele é considerado, sabe como? Lá na China, ou então por outros de alto escalão, de nível de artes marciais, para você ser considerado um mestre, você tem que ser formado em vários tipos de artes marciais. Olha só, uma delas, você tem que conhecer sobre um pouco da acupuntura, medicina chinesa, e assim vai. Para você ser considerado um mestre, chamado de mestre realmente nas artes marciais chinesa, entendeu? É como se fosse, qual a gente fala, Sifu ou Shifu, é considerado como se fosse um pai dentro das artes marciais. O aluno está ali para aprender com ele, então o Shifu ou Sifu, ele está ali para te ensinar o caminho. Então você está aprendendo com ele, se ele desencaminhar você, você está ferrado. Se ele for um professor louco, um pai doido, você está ferrado. Porque ele está ali para te ensinar, você está obedecendo ele, se ele querer te ensinar loucura, você vai estar aprendendo loucura. Se ele querer te ensinar fantasia pura ali, você vai sair dali como se fosse um louco. Pancadão em vista de outros por aí. Então é o seguinte, é falado,
você tem que escolher bem com quem você vai treinar por causa disso. Conversa com o cara, com quem está dando aula, vê o jeito dele dar aula, entendeu? Vê como que é a cabeça do cara. Você tem que olhar tudo isso hoje em dia. Mas aí esse cara chegou para mim falando que o mestre dele tinha ensinado ele uma técnica que se ele pegasse no lugar certo do cara, ele mobilizava o cara. Pô, me chamou minha atenção na hora. Na hora. Eu peguei e fiz o quê? Eu virei e falei assim, é verdade? E você treinou aonde? Não foi aqui na cidade. Já falou comigo uma das coisas, não foi aqui. Eu, tá, tem lógica, porque aqui eu não conheço ninguém que faça uma coisa dessa. Foi em que lugar? Foi em Vitória. Pô, Vitória é grande, né? Tudo bem. Qual o nome do professor? Falou que o nome do cara tinha um nome complicado, meio chinesado por lá. Eu, pô, tudo bem, né? E tal. O estilo é qual? O estilo tal, do louva-a-Deus, não sei mais o que, tudo, só que ele sabia mais outro tipo de arte. Eu, beleza e tudo mais. Mas aí eu te pergunto, você aprendeu o que ele ensinou então, de mobilizar? Não, eu aprendi porque eu já era instrutor dele. Então você tinha um nível avançado, né? E nisso tudo a nossa conversa, igual a gente está conversando aqui. E eu ali doidinho para falar com ele, faz em mim, faz em mim. Enquanto isso eu deixei a conversa seguir. E ele falando que meu professor fazia isso, que eu fiz isso com o cara, que eu estava numa rua, o cara chegou para me assaltar, peguei, dei a carteira para ele e tudo mais, na hora que eu dei a carteira para ele, eu deixei ela cair. Na hora que ele foi pegar, na hora que ele pegou, eu segurei no braço dele, aí eu segurei no ponto, aí ele danou gritar, ai, eu falei com ele, não, me devolve minha carteira. Ele foi, me entregou minha carteira, eu fui soltei ele. Eu falei assim, cara, eu te soltei para você ir embora. Agora, se você insistir, eu vou fazer coisa pior. Aí dizer que o cara pegou e saiu correndo. Foi o que ele me contou, eu quase querendo rir, mas tudo bem. Fiquei na minha. Aí, no final da história, eu falei, cara, não leva a mal não, que eu sou um cara meio incrédulo nessas partes. Sou professor de Kung Fu, mas essas coisas não me convencem muito bem não. Eu sei que, para você entender da fisiologia do corpo humano, pontos de pressão, pontos fatais, a gente tem que estudar, cara. Eu falo com você, a gente tem que estudar sobre isso. Não é assim porque um cara te avisou, pronto, já aprendi tudo. Não, a gente tem que estudar sobre isso. Então, para o cara chegar e falar que deu um toque e tudo mais, você, te dominou? Não. Isso aí, para me convencer, o cara tem que me provar. Aí o que acontece? Pedir. Cara, eu falei, aonde que é o local? Pode falar, não, mas aí eu vou te machucar. Não, cara, eu sou bem resistente. Eu treino Kung Fu, eu vou falar a verdade, meu corpo é todo lesionado. Por que eu sou lesionado? Já coloquei em prática a maioria de coisas que eu já aprendi. Já lutei vale tudo, entendeu? Já lutei no estilo de Muay Thai, vamos dizer assim, eventos, que o estilo era mais ou menos a categoria de luta, estilo Muay Thai. Já lutei, vamos dizer assim, no Jiu-Jitsu, campeonato de Jiu-Jitsu. É uma mistura de artes marciais com Kung Fu que eu tinha. Beleza. Já me machuquei dentro da academia, fazendo combate. Gostava de fazer acrobacia, já me machuquei fazendo acrobacia. Então meu corpo é todo danado, joelho, pulso, tornozelo. Vou falar. É prazer ter você aqui, né, no nosso podcast. Inclusive, você está falando de que você participou de vários campeonatos. Você teve campeonatos aqui na fazenda também, né, de Valadares, aqui na cidade, que eu vi no canal do Thiago, né? Rapaz, eu achei top demais. Então vamos lá, esse aí que você me perguntou foi meu primeiro vale tudo, cara. Por quê? Poucas pessoas sabem, só para quem eu conto, é alguns alunos meus e para os meus colegas daquela época. Esse vale tudo que eu resolvi entrar foi porque o Kung Fu ele estava sofrendo essa defamação que a gente está conversando, que nós aqui conversando, sobre o Kung Fu é uma dancinha. Kung Fu tem mania o cara apontar uma arma, uma faca, um revólver para você querer tirar a arma da mão do cara chutando. Então
Então existia um pouco disso. Olha que nem a internet dominava nessa época, em 97. Não dominava nessa época, não. Aí o que acontecia? Quando a gente assistia coisa desse tipo, era pro VHS, vídeo que você comprava ou alugava na locadora. Então sofria muito isso. E naquela época o Vale Tudo estava tendo aquela fama de que se você entrasse, você corria o risco de, às vezes, até morrer, ou então sair aleijado, quebrado, um braço, perna, apagado, nariz quebrado, seja do que for. Era assim a fama do Vale Tudo. Não tem jeito. Quem é daquela época sabe que é verdade. O que aconteceu? Um dos rapazes aqui, que também pertenceu ao Kung Fu, mas só que ele não treinava mais, resolveu fazer esse evento de Kung Fu aqui. De Kung Fu não, de Vale Tudo aqui na cidade. Poxa, teve várias. Isso, foi na Praça Esporte. Teve várias, aquele negócio, nossa. Pô, o Vale Tudo já estava ganhando uma fama meio errada lá fora, porque você é amigo do cara que vai lutar e treina na mesma academia do cara. A academia rival também estava todo mundo misturado ali. No final das contas, a luta rolava lá em cima e a rivalidade começava aqui embaixo com o público. E quando ia assustar, nem terminava a luta lá em cima, não. A luta começava cá embaixo e os lutadores lá mesmo estavam assistindo, os próprios colegas aqui lutando entre os outros aqui embaixo. Então começou a ser banido de algumas cidades, ou seja, não poderia ser feito mais. Mas aqui em Valadares ia ser a primeira vez. O pessoal meio assim com a pulga atrás da orelha, mas aceitou. Tanto que eu nunca vi a Praça Esporte tão cheia, igual tá naquele dia aí na filmagem que vocês assistiram. Foi bem lotado, cara. Foi a primeira vez que o pessoal queria ver sangue. Ali, quem tava ali, tava. Nossa, tinha gente ali também, poxa. Tinha gente ali de arte marcial da cidade, tava tudo ali, cara. Entendeu? Mas aí você tá falando... Aí o cara foi demonstrar... Ah, tá, vamos voltar na parte, depois eu toco nessa parte aí do Vale Tudo. Mas aí, o cara pegou... Começou a falar, mas eu vou te machucar. Então eu falei, não tem problema, meu corpo é resistente. Beleza? Aí ele fez assim, então tá, eu vou te mostrar. Aí já começou. Quando você pede pro cara te provar uma coisa, aí vem aquela coisa. Eu estou meio destreinado. Pô, se eu falar com você, cara, eu te acerto um tapa na testa, você não vai nem conseguir defender. Pô, eu tô te falando que eu vou te dar um tapa e você não consegue nem defender. Olha só, eu te afirmei. Aí você pega e vira pra mim e fala, ah não, velho, não, você fala que eu não vou nem conseguir esquivar, nem defender? Sim. Aí você fala, então faz, aí já vem o eu tô um pouquinho destreinado, se eu não acertar de primeira, então você releva que eu vou acertar ainda. Pô, aí não, foi a mesma coisa que eu recebi da pessoa. Eu tô um pouquinho destreinado, mas eu vou te mostrar. Não, tranquilo, tranquilo. O cara começou pegando no meu antebraço. E aperta, tá sentindo, Não. E sobe perto do meu cotovelo, tá sentindo, Não. E subiu daqui a pouco lá pro meu antebraço, pro meu tríceps, pegando perto do meu ombro, cara, esses são os pontos? Ele... Não, é que igual eu te falei, eu tô meio destreinado. Eu falei assim, você aprendeu direitinho com o mestre lá? Não, eu aprendi, mas igual fala, que se a gente não treina é isso que dá, passa vergonha. Eu falei, não, tudo bem, vai lembrando aí. Aí ele pegou, já veio com outra coisa, já pegando em outro lugar. Aí já veio pegar no meu trapézio, que é perto do pescoço aqui. É isso aí, aquele velho apertãozinho que a pessoa desmaia, ou então fica sentindo dor, não, pelo amor de Deus. Eu falei assim, ele falou, eu vou pegar aí, mas é perigoso doer e você se imagina. Não, tudo bem, nesse local eu sou mais forte ainda. Acho que você vai ter decepção aí. Ele, não, mas peraí, tal. Aí lá tá o cara me apertando ali, perguntando se tá doendo não, perguntando se tá doendo não. Aí eu peguei e falei pra ele, dei uma historiazinha pra ele. Cara, é o seguinte, o meu estilo precisa da gente treinar o Kung Fu bastante garra. É os dedinhos, no Kung Fu existe muito isso, garra de águia, garra de tigre. Precisa de preparar bem os dedinhos pra gente ter o dedinho firme, duro, pra conseguir certos apertões. Aí fazia a pessoa doer. E nos lugares que já são frágeis, não é lugares duros. Não, mas é que eu vou te mostrar um pouquinho, eu não tô querendo interferir, mas eu vou te mostrar um pouquinho. Aí lá vai eu apertar o trapézio dele. Pum, na hora que eu apertei, já logo sentiu. E sentiu agora o que é? Daqui eu posso tentar fazer outra coisa, não é que eu vou fazer você ajoelhar, me pedir perdão
e eu te desmaiar. Não, isso aqui é apenas um ponto de pressão que eu estou fazendo se eu quisesse ir para outra coisa. Beleza? Mas o que você está querendo fazer não é eu desfazendo o que você falou comigo, mas sinto muito, eu falei. Mas sinto muito, eu não acredito. Se algum mestre chegar para mim, me mostrar isso aí, e apertar, e eu na hora e bater, parou que eu senti, eu vou ser aluno dele, eu quero aprender isso. Mas enquanto isso, pode chegar qualquer discípulo falar que aprendeu, ele tem que me mostrar. Porque isso não é tão normal. Se alguém aprender isso, o cara tem que ter bastante estudo, não é qualquer coisa assim que você vai fazer nos outros. Aí ele ficou meio decepcionado, aí já foi eu que comecei a dar um pouquinho de aula para ele, sobre pontos de pressão. E para isso tudo, a gente não chega, você é um leigo, eu te ensino você a apertar aqui, apertar ali, apertar aqui, aí pronto, agora você sabe. Você chega num colega seu aleatório, eu aprendi o ponto de pressão. Você não vai saber fazer, e não vai saber fazer de jeito maneira, porque você não tem o corpo, a mão nem treinamento preparado para saber apertar o local. Você não tem aquela agilidade nos dedos de treinamento para conseguir uma resistência de você firmar um músculo de uma pessoa para ela sentir dor, apertar, pressionar. Não vai ter isso. Então, muitos mestres fazem isso para ganhar dinheiro do aluno. Ele fala que vai te ensinar isso, o ponto da morte, o toque da morte. Cara, isso é o pior, que hoje em dia virou gozação na internet. Todo mundo sabe, quem é meu aluno, que eu não ensino essa parte, porque eu sei que isso é tradicional nas artes marciais. Isso já é falado em caso de vida ou morte. Em caso de vida ou morte, ou seja, pô, eu vou morrer, eu não vou morrer ajoelhado pedindo pelo amor de Deus, tudo mais. Se a pessoa vai me matar, eu tenho que reagir. Cachorro, gato, qualquer animal, quando é coagido, ele vai reagir. Ele pode correr de você, mas na hora que chega num certo canto, que ele não vê como correr mais, ele vai para cima de você. Vai lá. Eu tenho um primo que está morando em São Paulo, que ele quase foi assassinado, né? Ele estava envolvido com as pessoas erradas lá. O cara chegou para matar ele. Só que a sorte dele, eu não sei se foi por instinto, eu não sei o que aconteceu. O cara forçou a porta com 38 e estava cara a cara com ele assim. Só que ao invés dele correr, ele fez o que eu acho certo, assim, por instinto, eu não sei o que deu nele. Ele foi para cima do cara, porque se ele corresse, ele ia virar as costas, aí já era. Aí ele foi para cima, a bala, um tiro pegou num lugar não fatal, e aí você sabe, quando a pessoa, para sobreviver, ela tira força do além, né? A adrenalina vai a 1000. E o cara era um pouco mais fraco que ele, né? Ele era maior que o cara. No que ele pegou na mão do cara, aí já era. Ele conseguiu dominar o cara e, mesmo ferido, ele deu a volta por cima. É, exatamente. Ele só foi sentir aquilo depois que ele estava baleado. E, exatamente. E aquela ação dele ali representou ali a diferença da vida e da morte, dele ter ido para cima do cara. Exatamente, porque foi um instinto ali na hora, né? Se ele tivesse a reação dele. Nesse caso extremo, aí sim, né? Mas não assim. O cara, vamos lá. O cara, como você diz, era mais fraco de corpo que ele. Ele era mais forte, mas só que o medo de ter uma arma apontado, o cara pode reagir de muitas formas. O joelho, a perna dele pode travar, que ele não sai do lugar. Ele pode ter uma tremedeira na hora. Ele pode acontecer qualquer coisa nele, ele pode dar um apagão, de repente tem gente que talvez pode até desmaiar, por causa do medo, acontece, o medo faz tudo. Então, como você diz aí, a reação dele foi espontânea, ele já levou um tiro, ele viu que não tinha mais jeito, ele virou na hora e reagiu. Isso, ele viu que não tinha mais jeito, ele virou pra cima, pô, já me deu um tiro, agora eu tô ferrado, entendeu? Vou morrer aqui assim. Talvez na mente dele passou isso, vou morrer aqui assim agora. Então, esse tipo de coisa aí de ensinar a desarmar uma pessoa, cara, se o cara puxou uma arma, se ele vai te dar um tiro, ele vai te dar um tiro.
Se o cara puxou a arma, colou a arma na sua barriga, colou a arma na sua cabeça, ou seja, se ele não te deu um tiro ainda, talvez ele não vai te dar um tiro, talvez ele está te amedrontando ali para alguma coisa. Nesse momento, a sua reação não vai saber se ele vai te deixar vivo ou matar. Então vai fazer o quê? Naquele momento que a arma encostou no seu corpo, se você sabe e está treinado em como desarmar, tudo bem. Por isso que fala, nas artes marciais falava, é bom você treinar. Tá me entendendo? É bom você treinar. É isso que eu penso, é bom você treinar. Para uma ocasião dessa, o cara te colou a arma na barriga, te colou a arma perto do seu rosto, querendo te humilhar, porque isso acontece. O cara é um machão, talvez ele é um cagão, mas se ele tá com a arma ali guardada no carro, numa pochete, dentro da calça, ele é o super-homem, ele é um deus para você, então ele te caga, desculpa ter falado, pois ele te rebaixa você todinho. Por quê? Ele sabe que se você revidar, ele tem uma coisa ali guardada para você que você não vai ter nem chance com ele. Então é por isso. E nas situações de assalto, assim, não é bom reagir, né? Não, é igual fala, situações de assalto é tudo variável, né? Então você não sabe o que pode acontecer. Se o assalto é uma coisa que você pode entregar e sabe que você vai poder sair livre, pô, ali é coisa que vale dinheiro, que você pode comprar, pelo menos sua vida não foi. Agora, se é uma reação de assalto, cara, que igual acontece aqui em Valadares, eu não sei, tudo mais, mas lá fora igual mostra nas câmeras de segurança. Vídeos que a polícia mostra lá, que a gente assiste no YouTube, que o cara assaltante te humilha, te avacalha, é assalto, te humilha, te avacalha, te espanca, e ainda te dá um tiro no final, cara. Pô, e você não pode reagir achando que ia sair ileso, não, pode levar meu tênis, meu dinheiro, leva minha moto, mas o cara ali te humilhou, bateu, você foi com a arma batendo em você e tudo mais, e você ali só cabeça baixa, botando a mão no rosto e o cara te batendo. Pô, se você sabe alguma coisa, treinou para aquilo, tem uma agilidade, um reflexo legal, pô, se você vai morrer, vai lá. Existem histórias, relatos já documentados de pessoas que deu a volta por cima, conseguiu tomar a arma do bandido e foi. Aqui na cidade tem histórias desse tipo também. Para você ver que existe situações desse tipo, entendeu? Mas aí vem vários fatores, isso aí a gente não pode. Pô, pode existir um mestre de artes marciais, não vou falar com Fu, pode ser vários, qualquer mestre de artes marciais, que numa situação dessa ele pode trancar todinho. Numa situação dessa ele pode travar, aí ele é assaltado, saiu vivo porque entregou a carteira, entregou o dinheiro que o cara que entregou a bicicleta, ele é um professor de artes marciais, aí chega um outro mestre de artes marciais para aproveitar da situação, pô fulano, fiquei sabendo que você foi assaltado, rapaz, levaram minha bicicleta e tudo mais, pô, mas você não é professor? Você não é mestre de artes marciais? Por que você não tirou o cara, não desarmou o cara? É fácil falar para quem não passou pela situação. Olha, gente, eu vou falar. Seja para qualquer um. É fácil falar para quem não teve essa situação diante dele. Porque é igual eu falo para os meus alunos. Olha só, vou dar um exemplo. É somente um exemplo isso aqui. O cara dentro da academia, ele pode ser um ótimo aluno de luta. Ele pode bater em vários alunos num combate. Você coloca uma luvinha ali, vão embora, um capacete, para fazer um sparring e tudo mais, e ele está ali. É o melhor da academia e tudo mais e tal. Aí, num campeonato, o cara diante do oponente dele pode travar. Os colegas dele, chuta, soca, faz isso, faz aquilo, mas o cara não consegue. Porque ele está diante de uma situação que é verdadeira. Verdadeira é o quê? Você vai se machucar. Você vai ganhar pancada, você vai ganhar chute para te derrubar, cara. Então, várias situações que são realmente verdadeiras, a mente humana vai reagir diferente. Por que que as artes marciais te ajudam a você trabalhar isso? Porque você vai ter que estar ali constante. Não basta somente você estar em cima do tatame, treinando, se você às vezes, vou dizer aqui gente, às vezes, talvez muita gente não goste dessa parte, se você não colocar
sua mente aprova. Eu falo mente, porque o corpo nas artes marciais a gente se prepara. A gente prepara o corpo para ganhar pancada, para você cair no chão se alguém te quer dar. Realmente, em cima do tatame. Mas numa situação real, você vai para a competição que o cara quer te trucidar, igual um vale tudo, que hoje em dia é chamado de MMA, porque baniram o nome vale tudo por ser proibido, aí ficou sendo MMA. Aí o que acontece? Você entrar numa luta de MMA é a mesma coisa, você está colocando à prova o que você aprendeu. Se você entra num campeonato que tem proteções e mesmo assim você não conseguiu se soltar, você não está preparado ainda. Numa rua, talvez você vai se ferrar achando que vai saber desarmar alguém. Faca, revólver, você vai tomar pela cara fora, não vai conseguir. Então, se um professor de matéria é assaltado e ele não reagiu, pô, a vida dele saiu ilesa. Aí vem um outro e quer zoar disso, não. O outro se passou por uma ocasião dessa, ele nem passou, tá zoando de alguém que passou. Por isso que não é bom. Não é? Não acontece? Os próprios policiais, às vezes, acontece esse sistema com eles serem assaltados e eles não reagirem. Por quê? Eles sabem a situação que está passando. Eles carregam uma arma também no serviço deles. Então eles sabem que qualquer falha que tiver ali, pô, é a vida que está em jogo. Então não existe isso, se você foi assaltado, um outro coleguinha, só porque você luta, pô, você é lutador e o cara te assaltou. Ah, não confio mais em você, não. Ah, acho melhor você trocar de luta e ir participar de outro tipo de luta, que é voltado para esse lado. Não existe isso. Não existe isso. É a situação que manda. Mas aqui, olha, vai lá. Você me lembrou um tópico bastante interessante, cara, que é... Eu viajo muito pelos grupos de Telegram, alguns grupos bem cabulosos, né, para saber notícias do que está acontecendo no mundo, pelo mundo afora. E eu não sei, aqui nós não estamos muito a par disso, porque não é divulgado. Mas sempre nesses fóruns aparece um vídeo de um norte-americano sendo alvejado pela polícia. A maioria morre, né? Todo dia aparece um vídeo assim. E aí eu fico vendo algumas situações, e esse personagem aqui, ele é um herói americano. Entendeu? Eu estou fazendo a história dele, as histórias em quadrinhos dele e tudo. E eu vejo certas situações onde a polícia americana, ela está diante, por exemplo, o último vídeo que eu vi foi absurdo, cara. Eu não acreditei naquilo. Eu não acreditei que aquilo aconteceu na América. Uma senhora meia-idade, com problemas mentais, o que ela estava fazendo? Ela estava com um pedaço de cano na mão, cara, batendo na cabeça das pessoas na rua, lá nos Estados Unidos. Alguém chamou a polícia. A polícia veio. Agora, se eram 3 ou 4 policiais. Vamos supor que fôssemos nós, aqueles policiais, eu, você, o GB. Você vê uma senhora com um pedaço de cano na mão, e ela vem pra cima de você com esse pedaço de cano pra te bater. Você vai sacar uma pistola automática e descarregar tudo na mulher? Assassinar a mulher por causa de um pedaço de cano? Eu não acreditei naquilo. E tem acontecido muito isso nos Estados Unidos, e em alguns documentários algumas pessoas falam assim, os policiais americanos, eles estão ficando gordos e preguiçosos. Então eles não querem mais resolver o conflito de uma forma pacífica e humana. Eles querem sacar a arma e matar a pessoa. Eu achei aquilo absurdo. Fazendo uma comparação, deixou óbvio ali que a polícia brasileira é superior a eles, nesse caso. Porque como é que você atira numa pessoa com um pedaço de... Nem era uma arma de fogo, não. Ainda que fosse uma faca, se uma senhora de meia idade, se você não consegue desarmar uma senhora de meia idade, uma mulher, com uma faca na mão, eu não sei, eu acho que você... porque esse tipo de profissional devia ter treinamento em artes marciais também, não? Olha, sobre esse assunto aí, eu não comento muito não, mas como eu tenho alunos que são policiais também que treinam comigo, às vezes a gente fica com dúvida de várias coisas e a gente chega a tirar algumas dúvidas com eles, né? O motivo dessas regras aí. Mas é o seguinte... Sobre essa parte aí, as leis lá fora são totalmente diferentes de nossas leis aqui no Brasil, né? Que é igual eu já perguntei para os meus alunos lá, por quê?
Eles falam assim comigo, Geide, nossas leis aqui é falado, enquanto o bandido não atirar na gente, a gente não pode revidar. Ou seja, aqui é preciso você tomar tiro para você ter que revidar, cara. Aqui é diferente, agora lá não. Lá só de você, a polícia chegar, que chamaram, você enfiar a mão dentro da sua blusa, camisa, seja o que for, eles estão vendo como ameaça, eles atiram. Olha só, é diferente daqui mesmo. Como eles dizem, lá as leis funcionam. É igual em certos locais, que tem a tal da pena de morte. Aqui no Brasil não se pode ter isso, porque aqui no Brasil erram tanto em matéria de condenação, que a pena de morte, se estivesse aqui, ia matar também até gente inocente. Sendo condenado, gente inocente. É por isso que a tal da pena de morte aqui não pega legal. Alguns são a favor? São. Porque vai amedrontar muitos bandidos aí de tá fazendo o que fazem hoje em dia. Sai da cadeia, faz o que quer aqui, volta para a cadeia, sai de novo e faz o que querem. Mas também existe o lado deles errarem muito na condenação, né? Pegar gente inocente, coloca lá dentro e depois está condenado à morte. E aí? A pessoa é inocente. Aí vai saber mais tarde que a pessoa morreu, que ela era inocente. E aí? Nessas situações, que é fogo contra fogo, né? A pessoa está armada com arma de fogo, sim. Mas eu tenho visto situações onde as pessoas, tem muitas pessoas surtando, cara. Muitas pessoas com problemas mentais demais. Uma coisa... nossa, está começando também. Mas eu tenho visto pessoas com objetos na mão que não justificam, não justifica aquela pessoa ser assassinada por ter um pedaço de cano na mão. Você está me entendendo? Tô entendendo. Porque eu já vi aqui vídeos de policiais resolvendo esses problemas fácil. Ele pega na mão da pessoa e imobiliza ela. Até com faca eu já vi. Polícia com facão. Pessoas, vídeos que a gente assiste aqui atacando polícia com facão, com faca, pedaço de pau. A polícia ainda tentar resolver ainda mano a mano. Entendeu? Spray de pimenta, arma de choque, o taser. E isso, tem um que pensa direito, às vezes na reação do policial guardinha vermelho, ele manda o tiro mesmo. Agora já tem uns que já raciocina, né? Vai no pé, na perna. Então existe muito isso, mas lá fora é complicado. Lá fora, se você andar fora da lei, você é punido, não tem jeito. Sendo idoso, sendo criança, seja o que for. Até criança lá parece que não tem perdão, não. A criança lá, se fez alguma coisa de errada, ela vai ter castigo. Aqui, a criança fez alguma coisa de errada, leva para uma instituição e olha lá, ela fica até pior ainda. Ou seja, lá na instituição ela vira a casa dela e faz o que quer. Sai de lá como se fosse líder de alguma coisa ainda, de alguma facção. Acontece muito dessas coisas. Então aqui no Brasil, são as leis que ajudam isso tudo. Entendeu? E os maiorais não querem mudar muito isso, porque já começa lá de dentro, né? Lá de cima, né? Então não tem jeito. Já vou dar um presente pro meu professor aqui, que eu já tô querendo, que eu tô querendo dar para ele muito tempo já. Ai. Cadê? E pega um gelo de coco lá no frigobar para nós. Dá uma canequinha aí com seu nome. Olha aí, gente. Opa! Vê se você vai gostar. Personalizado, hein? Rapaz! Com seu nome, hein? O que você achou? Que isso, hein? Personalizado, ou seja, é a única. É a caneca única. Rapaz! Que chique, meu! Não, chique mesmo. Sério, olha. Essa é a canequinha do GB. E já vai tomar um suquinho com ela já, ué. Nossa, meu. Vamos tomar um suquinho. Legal. E eu tenho outro presente aqui pra você também, pô. Eita, mais outro? Ué. Que isso? É gelo de coco com frutas. Não vai derramar. Esse suco é gostoso demais, rapaz. Você vai gostar. E esse suco é bom demais, cara. Naturalzinho.
topzinho. Bom demais. É, Bom demais. agora o outro presente que eu tenho que te dar. Mas não era só caneca, não? Ah, não. Não é só caneca, não. E deu um pouquinho de trabalhinho em fazer ele. Entendeu? Mas tá aí. Ah, maluco! Um boneco de GB. Ah, que chique, velho! Ah, outro negocinho saiu. Tem até 2 no tchaco na mão do bichinho. É, cadê? Que louco! Tem uma outra espadinha. Outro apetrecho? É, peraí. Ah, outra espadinha dessa aqui. Ela só encaixa mais ou menos, Não, né? entendi. Só encaixa mais. E outra, tem som, isso aí, hein? Ah, para. É Bluetooth, hein? É o quê? É de Bluetooth. Você tá brincando, eu tentando encaixar a espada aqui. Aí tu liga aqui assim, ó, tá perto aqui, ó. Aí atrás. Aí você vai achar o seu Bluetooth aí. Aí vai sair o som aí. Mas você Aí, tá me falando que aqui vai. é uma caixinha? É uma caixinha de som? É, eu coloquei uma caixinha dentro do boneco. Então se eu do meu celular É. colocar um vídeo pra tocar e tudo mais, vai sair aqui. Que louco, cara! E esse boneco aí eu peguei do Super-Homem, né? Do Super-Homem eu fui fazendo o meu. Esse aqui também era do Super-Homem, ó. Esse boneco aqui. Aí a gente vai fazendo com massinha, vai tendo as ideinhas, né? Mais ou menos. Né? Presta aqui. Peraí. Pessoal, dá pra ver aí direitinho? Tá enxergando direitinho? Eu que tô pegando aqui, esse boneco tem um peso legal. Ele não é levinho não, tá? Vou falar com vocês, não me parece ser um boneco de qualquer criança ficar brincando não. Tá certo? Ele tem um estilo de ser um boneco para quem gosta de colecionar. É isso que eu tô falando, tá? Pelo que eu tô pegando nele aqui, não é um boneco de jogar na mão de uma criança de 3 anos de idade, de 2 anos de idade, e ficar mexendo com o braço dele, ficar brincando de joga no chão e tudo mais. Não é. Tanto que eu vou perguntar aqui para ele aqui, fazer uma pergunta. Você acha melhor levar para casa ou deixar lá na academia? O que você acha? Mas aí vai de você, né? Vai de mim? Vai de você, aonde você quer. Você quer deixar de enfeite lá? Eu vou Né? deixar de enfeite na academia, então. Beleza. Deixar lá na academia. É. Vai ficar perto, ó. E vai ficar perto dos meus troféus que eu tenho lá em cima. Vai ficar do lado dos meus troféus lá em cima. Vai ficar lá em cima, ó. Em cima dos meus troféus lá, ó. Aí lá atrás ou do lado de um dos grandes que tá lá. Entendeu? Também, gente, eu falar com vocês. É o seguinte. O Marcos, ele adotou esse personagem já tem bastante tempo, entendeu? Já tem bastante tempo que ele tá nessa caminhada. Mas ele é um cara que não só mexe com esse personagem, ele é um cara que tem bastante talento, entendeu? Igual aí, o capacete que ele já fez pro parceiro, já herói que ele tá fazendo aqui. Ele tem as máscaras que ele já fez. Só que o cara tem, vamos dizer assim, gosta de mexer com coisas de circo também. Entendeu? É malabarismo, anda de monociclo, roda no tchaco, tanto que eu tenho até um vídeo de apresentação que ele tá no meio da gente rodando no tchaco na apresentação, chique pra caramba. Então é um cara que tá na caminhada tem bastante tempo. Então todo mundo sabe que para alguma coisa ser reconhecido, não dá para ser da noite pro dia. Às vezes acontece da noite pro dia, são pessoas que estouram no TikTok, no Kawaii, nessas coisas assim, acontece. Tem seguidores e tudo mais. Mas o tipo de coisa que ele está fazendo parece que adquire tempo. Então, um livro que ele lançou também em quadrinhos dos personagens que eles estão fazendo. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Quem não conhece ele ainda, passa a conhecer, que vocês vão notar que ele tem bastante talento, tá certo? Sigam também as redes sociais dele. E vocês vão ver que ele vai ter bastante conteúdo para mostrar lá, tá certo? E esse personagem que ele me deu aqui, eu vou deixar na academia, do lado dos meus troféus. Vou deixar lá porque foi um presente. Não é para criança ficar pegando e brincando. Não vou deixar, porque vai estar lá em cima. Tá certo? Então eu agradeço a ele aqui, pelo presente, pela caneca. E sucesso pela caminhada que tem que seguir em frente. Que eu torço para isso tudo aqui dar certo, entendeu? Com a parceria que ele já tem agora.
que já vem mais um talentoso do lado dele para ajudar ele, porque ele agia sozinho. E sozinho, igual a gente fala, sozinho não tem jeito. Sozinho, igual eu falo, eu sou professor na academia, mas como eu sou professor, não dá às vezes para me levar tudo sozinho nas costas. Às vezes eu preciso de contato com a ajuda de alguns alunos meus. Então, tenho alguns alunos meus, alguns colegas meus que tentam me ajudar no possível, quando eles podem, tá certo? Então, o serviço que o Márcio fica fazendo com o personagem dele, sozinho talvez não estava dando certo indo, mas desânimo acontece. Já bateu desânimo na cabeça dele de querer parar, porque ele já comentou isso comigo. Acontece, eu também já tive desânimo nas artes marciais de parar, entendeu? Tanto que ao invés de parar, eu consegui mais uma categoria de artes marciais, que é o jiu-jitsu. Dou aula de MMA? Dou, porque eu sei os estilos que eu dou aula. E também luto. Eu só parei por agora porque a idade vai chegando, não dá pra gente manter isso. Lesionado pelo corpo, sempre a gente machuca, tem que se recuperar. Mas tem um aluno, esposa, que participa de luta, entendeu? Participa de competições. Então o que eu quero passar para vocês é que tudo que a gente tem que começar não é rápido da noite para o dia. A gente tem que adquirir um tempo para aquilo começar a dar frutos. Então eu acho que o que está acontecendo com ele agora vai ajudar bastante para o futuro, para isso aqui dar mais frutos, entendeu? E a parceria dele está junto agora para isso acontecer. E eu, se precisar de mim, eu estou aqui para ajudar bastante. Ô, Geiber, valeu, cara. Veja bem, um podcast não dá pra falar tudo, cara. É muita coisa. Ó, a gente tinha que falar sobre máfia chinesa, Bruce Lee, Kung Fu do cinema, sabe aquele Kung Fu da década de 80, 70, de Bruce Lee, isso, é. E, cara, é um assunto infinito, você vai ter que voltar aqui outras vezes, né? Porque o tempo acabou, infelizmente. Não, só convidar que a gente está aqui, entendeu? Porque, como fala, né, o podcast demora pra caramba, mas não dá também pra gente ficar o tempo todo aqui, né? Não dá. Mas vai ser muito legal se o próximo que eu vier a gente comentar um pouco falando sobre Bruce Lee, porque vou dar só uma palhinha. Porque eu tô hoje em dia nas artes marciais graças a ele. Entendeu? Foi graças a ele, porque eu vou falar, naquele tempo, se existe um professor até hoje formado que tenha 50, 60 anos, por aí 70, não tem um desses que começou por causa dele. Porque sempre foram fã do Bruce Lee. O ídolo era o Bruce Lee daquela época. Não existe meio de falar, não, Bruce Lee era um fanfarrão, ele não era um lutador de artes, mas não existe isso, porque naquela época era o Bruce Lee para animar a gente para jogar dentro de uma academia. Eu lembro muito, e ele tá vivo até hoje, né, para contar a história. Adão Sandro, eu sou fã dele. E ele tem a origem filipina. Tá ligado? O cara é muito. Sem saber que naquela época o Kung Fu era mesclado um pouco com os pessoal coreano, sabia? Todo mundo parecia cabelinho lisinho, era chinês, era japonês, era coreano, não sabia quem era quem. Mas no Kung Fu existiram muitos adeptos do Taekwondo, que eram os coreanos, que faziam parte dos filmes de Kung Fu. Tem muito assunto. Nossa, Jeip, eu queria te agradecer, você estar aqui participando hoje do nosso podcast, The Criticast. E a gente vai apresentar a sua academia lá também, né? Sim, vai estar no. É claro que é o mini documentário que nós fizemos lá, vai estar na edição desse episódio. Vocês tiveram lá, tinha acabado de fazer um treininho de sparring, a galera que tinha saído ali. Bacana. Eu tava no meio, a galera tá no meio, a gente sempre curte esse treino lá. Se vocês tivessem chegado um pouquinho mais cedo, vocês iam ver. Beleza. Então, Geiber, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença, valeu mesmo. E, espero poder contar com mais um episódio com a sua pessoa aqui, cara, entendeu? É isso aí. A gente está aqui, porque igual eu falei, é como eu disse, já conheço ele já tem um tempinho, e ele já foi aluno meu também, só que nunca deu para ele treinar, dar continuação, por causa que ele sempre está agarrado com os afazeres dele, entendeu? Já passou perrengue muito por aí com problema de
pedra nos rins, coitado, ele entrava para treinar, passava semana, a pedra pegava e começava a importunar, ou seja, ele movimentava o corpo, a pedra dava sinal, ó, tô aqui. Aí ele tinha que sumir. Então foi indo, agora graças a Deus já deve estar bem melhor, né? Só que ele está querendo fazer o projeto dele crescer agora, né? Então mandar para frente, e a gente tá junto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por visualizar mais um episódio do CricketCast e nos vemos no próximo, se tudo correr bem. Valeu. Valeu, GB. Valeu, Geibe. É isso aí.